No programa O Produtor Quer Saber, nós vamos falar sobre o setor sucroenergético com destaque para a cana-de-açúcar em relação ao projeto Campo Futuro da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que realizou o segundo Seminário Nacional, onde foram apresentados os resultados, os levantamentos deste setor. Quem está aqui com a gente é João Rosa, gestor de projetos do PSEG Exalc, que trabalha justamente com levantamentos do setor sucroenergético. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Bom dia para você também e para todos os espectadores. João, vamos falar um pouquinho, vamos traçar então como está o cenário, primeiramente como é que está distribuído o setor geograficamente. Hoje, 90% da produção de cana-de-açúcar no Brasil ela é feita na região Centro-Sul e 10% na região Nordeste, que vem se mostrando, de certa forma, estagnada em termos de produção ao longo dos anos, com uma certa queda ao passar do tempo. Desses 90% no Centro-Sul, cerca de 50%, metade disso, ele se concentra no estado de São Paulo. Esse valor, esse percentual relativo, ele já foi maior em anos passados, ele vem caindo, não que vem caindo a produção, vem caindo a participação relativa, porque a cana ela acaba migrando para outros estados, né, que são as fronteiras de expansão. Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, sul de Minas. Então, em termos de distribuição geográfica de produção de cana, é isso. Tem alguma coisa ali no Paraná, mas em termos gerais a distribuição é essa. Agora, dentro deste cenário, é um setor sucroenergético, é um setor que ele passa por vários ciclos nos últimos anos, né, que depende muito desse mercado de açúcar, mercado de álcool. Como está hoje? Qual é o momento hoje? É um momento de recuperação? Sim. O setor ele passou aí nos últimos anos, principalmente na última década, por situações muito complicadas, fechamento de várias unidades industriais. Felizmente, esta safra aqui, em função da demanda, principalmente do açúcar no mercado internacional, os preços vêm reagindo. Então, se reage o preço dos produtos finais, que são açúcar e etanol, consequentemente, o produtor ele acaba sendo beneficiado. Então, essa é uma safra de recuperação, onde são observadas aí, novos investimentos em canaviais, aquisição de novos maquinários, só que o pessoal também, em função de experiências passadas, eles vêm se mantendo um pouco mais conservadores e vêm tomando decisões um pouco mais planejadas e não tomadas pela euforia. Então, hoje, o momento é bom e espera-se que isso continue para as próximas safras. João, nos últimos anos, o setor passou por várias transformações. Uma das principais é a obrigatoriedade da mecanização, quer dizer, mudou o pacote tecnológico. Isso influenciou muito no setor? Sim. A restrição à queima prévia à colheita de cana praticamente mudou o sistema de produção, né? Então, a partir de 2003, 2002, essa transformação começou a ser de forma mais intensiva e a mecanização da colheita começou a entrar de forma mais intensiva, acabou por modificar todo o sistema de produção. Então não adianta simplesmente você modificar a colheita simplesmente. Todo o ciclo de produção antes acaba sendo afetado. Uma boa colheita, ela começa com um bom preparo de solo que consequentemente influencia num bom plantio. Então, questões de sistematização de talhão, nivelamento de terreno, são aspectos importantes. E isso, em termos técnicos, o pessoal acabou deixando um pouco a desejar. E o que ocorreu? Com a intensificação da mecanização na colheita, nós tivemos aí uma redução da produtividade, né, média em função principalmente da diminuição da longevidade dos canaviais. Então, em função de pisoteio em soqueira de cana, essa produtividade acabou diminuindo e consequentemente, a produtividade caiu em função dessa... Mais rapidamente, a renovação exigiu uma renovação mais rápida. Exatamente. Então, antes,
ao passo que em termos médios você renovava um canavial com 5, 6 cortes. Em algumas regiões nós observamos que isso foi para 4 cortes. Então, para manter uma produtividade em que média? Observado nos últimos anos aí, em torno de 75, 80 toneladas por hectare. Felizmente, o que a gente vem observando é que o pessoal acabou aprendendo com os erros do passado e vem melhorando essa questão da questão técnica para se adequar à colheita. Tá? São investimentos que estão sendo feitos, então, e a parte de gestão nisso é muito importante também. E a questão da rotação também mexeu muito com isso, com a aplicação de outras culturas, com forrageiras e até mesmo grãos? Isso. Regiões ali do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, a prática de se utilizar culturas em rotação na reforma do canavial ela é feita de forma mais intensiva. E isso, particularmente para o aspecto de custos, é muito importante, porque você acaba absorvendo parte dos seus custos de maquinário, mão de obra, com outras culturas. Então, além da parte técnica, agronômica, ela ser muito bem-vinda, em termos de gestão, essa intercalação com outras culturas ela é muito importante. A gente viu muito ali em São Paulo amendoim, né? Teve uma região que utilizou muito amendoim. A região de Guariba, principalmente via Socicana, que é uma associação lá, a prática da cultura do amendoim ela acaba sendo muito intensiva. Então, os produtores, inclusive, têm a opção, né, de prestadores de serviço que fazem o preparo de solo para plantar o amendoim e, com isso, a cana ela é beneficiada, porque o produtor ele não precisa novamente fazer o preparo de solo, que ele já aproveita que o produtor de amendoim, como um contrato de arrendamento, prepara o solo para ele. Então, essa intercalação ela é muito bem-vinda, agronomicamente e na questão de gerenciamento de custos também. O que dita hoje o preço, né? Você depende muito aí do que acontece na usina, o que acontece lá na ponta, em relação ao preço do álcool, em relação ao preço do açúcar. Mas, no geral, as usinas adotam o mesmo processo para ditar os preços? Majoritariamente, o que dita a precificação da cana-de-açúcar é o mercado. Geralmente, as usinas remuneram o fornecedor com base no sistema do Consecana, que é um sistema que ele utiliza uma parcela relativa dos preços de mercado do açúcar e do etanol para definir o preço da cana-de-açúcar. Via de regra, mais ou menos uns 60% é repassado ao produtor. O que a gente observa é que em determinadas regiões o Consecana ele acaba sendo como um balizador, porque dependendo ali da negociação que é feita com o produtor, ele pode ganhar algum tipo de bonificação na colheita, algum desconto no plantio. Só que isso acaba sendo muito pontual e individual de fornecedor para fornecedor. Via de regra é utilizado o Consecana e existem, nós sabemos aí essa prática de bonificações, mas é muito difícil de identificar porque acaba sendo uma coisa muito pontual e particular de cada produtor. Em relação ao índice de TR, o índice de açúcar por tonelada, né? Existe esse índice foi muito prejudicado nos últimos anos em relação ao clima? O clima teve uma influência em cima dessa parte? Alguns anos chuvosos aí, eles acabam derrubando o ATR, que é a quantidade de açúcar, né? Só que, por outro lado, você tem um aumento de produtividade, porque a produção de massa vegetal e a quantidade de ATR, eles acabam sendo antagônicos. Então, via de regra, quando você tem uma produtividade baixa, o ATR ele tende a ser um pouco maior. Tá? Mas a questão do ATR, o clima ele tem uma influência, só que os produtores também têm que se conscientizar em fazer um manejo varietal eficiente de modo a otimizar os índices médios de ATR. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornamos depois, no segundo bloco, para continuar falando sobre o setor sucroenergético, com destaque para o projeto Campo Futuro. É um instante só, não saia daí.